Olá a todos, o meu nome é João Gonçalves e sou coach na SIG Nutrition. No vídeo de hoje vamos falar de 13 coisas que não deves fazer se queres atingir os teus melhores resultados. A quem acompanha o nosso canal já viram que falamos de várias coisas: nutrição, treino e coaching, em conjunto com mindset e com coisas relacionadas com a nossa mente, ou seja, aquilo que permite que tenhamos os melhores resultados possíveis. E hoje vai ser um desses vídeos onde vamos falar de uma coisa chamada os hábitos da mente. O nosso cérebro, que é uma das coisas mais potentes que existe, ou seja, pensem no melhor computador do mundo, é o nosso cérebro. No entanto, nós não o sabemos usar corretamente na maioria das vezes. Imagina que eu pegava e dava-te um carro de corrida. Dava-te ali um acesso ao Autódromo de Estoril, mas tu não tinhas carta, não sabias conduzir. O mais provável era teres algum acidente ou não tirares todo o partido possível desse mesmo carro. E é isto que eu sinto na maioria das pessoas relativamente ao seu cérebro. Tem um potencial imenso, mas as pessoas não percebem como é que ele opera para tirar os melhores resultados possíveis. E é disso que vamos falar, começando por elaborar então quais são os hábitos da mente, com os exemplos e como pensar de uma maneira que permita ter melhores resultados. O primeiro é a filtragem. E o que é a filtragem? É a capacidade automática do nosso cérebro pensar somente no lado negativo das coisas. Quando algo acontece, instintivamente, vamos sempre tentar ver o lado mau dessa mesma coisa. Ou seja, temos a oportunidade de ver o contraste e também ver o lado bom. Um dos exemplos da filtragem, ou seja, o foco no negativo, muito comum que nos chega é: ainda não cheguei ao meu objetivo, parece que nunca mais chego lá. E qual é que é o outro pensamento mais racional? Já cheguei até aqui. Já não tenho que percorrer o caminho todo. Já não estou no início. Já estou mais perto do objetivo final. A diferença deste diálogo interno é a diferença de alguém que continua a percorrer o caminho ou que desiste a meio. O segundo é o pensamento polarizado, provavelmente o mais popular e mais conhecido como pensamento preto ou branco, também conhecido muitas vezes como a expressão 8 a 80 ou perdido por 100, perdido por 1000. É conhecido como pensamento polarizado. Quando algo foge daquilo que é o que nós gostaríamos que fosse, que se lixe, dane-se, vamos fazer aquilo que nos dá na real gana. Mas não tem de ser assim, porque realmente isto causa um impacto muito maior devido a este mesmo pensamento. Como eu acho que exemplos é a melhor maneira de perceberes, muito típico na nutrição. Fui comer fora, não havia o que eu queria, perdido por 100, perdido por 1000. Vai sobremesa, vai mais outra refeição, vai mais isto, vai mais aquilo. Este pensamento é o mais comum no que toca à parte nutricional. No entanto, se pensasses por contraste, de uma maneira mais consciente, seria: ok, não foi perfeito, não foi aquilo que eu faria num dia normal, mas não preciso estragar o meu dia todo. Eu posso voltar ao plano exatamente a seguir e entrar naquela chamada área cinza, ou seja, já não é preto nem branco, é meio termo, ou seja, o conhecido equilíbrio. O terceiro é conhecido como generalização excessiva. Nós, por hábito, ou seja, como se diz, hábitos da mente, tendemos a generalizar demasiado as coisas. Algo que acontece, que normalmente é um problema da situação, nós associamos que aquele é um problema global. Um exemplo típico é pensar: corre-me sempre tudo mal. Quantas vezes é que eu já ouvi isto? Quando podíamos pensar de: hoje não correu bem, realmente costuma correr bem e hoje não correu. Mas não é global, não se generaliza. Essa ideia errada de generalizar como se tudo corresse mal faz com que tenhamos muito menos motivação e vontade de cumprir os nossos planos. Conclusões precipitadas. Algo que também de certeza que se identificam. É muito fácil, antes de algo ainda ter uma base sólida de verdade, começares a tirar já conclusões precipitadas, antes delas terem sequer acontecido ou terem uma base total de verdade. Um dos exemplos que eu gosto muito é: eu sei que vai correr tudo mal. Eu sei que isto tem tudo para correr mal. O fim de semana está a chegar, ou as férias, e lá vai tudo à vida. Os meus resultados já foram. Quando lá está, é uma conclusão precipitada de algo que ainda não aconteceu. Quando poderias pensar de uma forma como: o que é que eu posso fazer já
para que corra o melhor possível. Outro bastante comum é o catastrofizar. Eu acho que este somos todos um espetáculo no que toca a isto. Nunca tiveste um amigo que é o pessimista, digamos assim, aquele que tem a tendência de ver sempre um exagero em tudo? Todos nós temos um pouco disto em alguns momentos da nossa vida, em diferentes situações. Uma tendência bastante comum, parecido com o exemplo anterior, é pensar: eu vou ter um fim de semana, vou ter um evento, vou ter umas férias e vai correr tudo mal. Quando podes simplesmente pensar: ok, não precisa de correr tudo mal. O que é que eu tenho dentro da minha bola de alcance que eu posso fazer para que corra melhor? Ou seja, se eu vou para fora, se não vou ter acesso às minhas refeições normais, normalmente eu preocupo as pessoas, é mais a nutrição, posso levar umas barritas comigo, posso levar alguns snacks comigo para que não tenha que comer sempre fora, posso levar um treino com o peso corporal para que não tenha que ficar totalmente parado. Não precisamos de catastrofizar, temos que arranjar soluções. Personalização. Também gosto muito desta, admito. Existem pessoas que usam isto em demasia, como se tudo o que acontecesse fosse culpa deles. Seja pelo que for, choveu, é culpa deles. O carro ali na esquina bateu, é culpa deles. O peso na balança não desceu, é culpa deles. Nem sempre é. A culpabilização é usada de forma excessiva. Um exemplo típico: alguém que cumpriu o plano durante a semana toda, vai-se pesar e não perdeu peso. E o seu objetivo era perder peso. A culpa é minha. Não perdi peso. Quando poderia pensar algo como: eu cumpri o plano, cumpri os meus objetivos, cumpri as minhas metas e não perdi peso. Logo, eu fiz tudo bem. Algo à parte disto aconteceu e vou continuar focado nas minhas tarefas. A falácia da justiça. Este é mais fácil de explicar-te com exemplos, mas no fundo é aquela procura incessante por algo ou alguém estar dentro ou não dos meus critérios de justiça. Este é muito mais fácil com um exemplo prático. Não sei se já tiveste algum pensamento deste género, mas é bastante comum. Que injusto! Eu tenho que treinar tanto, tenho que comer tão bem, para ter só estes resultados. Não é justo quando aqueles podem comer o que querem. Este é um dos típicos vícios e hábitos da nossa mente. Quando poderias pensar algo como: eu tenho um objetivo, a escolha de trabalhar para este objetivo é minha e eu vivo com a minha escolha, independentemente do que os outros fazem. Eu uso muitas vezes este exemplo, que é a culpabilização dos outros. Existem vários momentos onde a tua primeira reação é procurar culpa em algo ou alguém para o que aconteceu. Eu comento muitas vezes com a Inês isto, porque a Inês tem muito este hábito da mente de algo que acontece, ela já está à procura de quem é que fez, quem é que teve a culpa, porque é que fez, sem sequer parar e pensar se ela teve alguma responsabilidade possível sobre esta situação em específico. E isto leva a criar algum atrito com as pessoas à tua volta, se estás incessantemente à procura que eles tenham culpa daquilo que não decorre bem a ti. Culpabilização dos outros. Eles. Este é muito conhecido como devo. Aquelas regras transparentes e invisíveis que criamos como se tivéssemos controle sobre tudo. Este é mais fácil com um exemplo. Tudo tem que correr como planeei, tudo tem que correr à minha maneira. Eu devo cumprir o meu plano. De repente o plano não acontece e vais a outro hábito da mente e entras no quê? Perdido por 100, perdido por 1000. É um ciclo vicioso, é um ciclo complicado. Se tentares pensar algo como: eu tenho um plano, eu vou cumpri-lo o melhor possível, mas a vida acontece e eu estou preparado para que nem sempre seja perfeito, mas não é por isso que eu vou deixar de o fazer. Raciocínio emocional. O que é que significa isto? Uma curta frase: eu sinto, logo é verdade. Quem nunca pensou algo deste género? Como se o pensamento que veio à cabeça, independentemente de tudo o resto, faz com que isto seja uma verdade absoluta. Um exemplo típico do raciocínio emocional é sentir que tenho fome.
mas na verdade se calhar não está na hora de comer, eu acabei de comer ainda agora. Ou, eu já ouvi muitas vezes esta, sinto que não vou conseguir. Mas sentes porquê? Porque o teu raciocínio emocional te levou a querer isto? Não seria melhor um pensamento, por contraste, algo como, se eu nunca tentar, nunca saberei se vou conseguir ou não. Eu, quando comecei, e falamos numa jornada de alguém que perdeu 50 quilos, também poderia ter sentido várias vezes que não iria conseguir. Não deixei de fazer, independentemente do que eu sentia. Porque eu não era, nem sou, os meus pensamentos. Outra falácia. Falácia da mudança. E o que é que eu falo aqui? Esperar que os outros mudem para acomodar as minhas necessidades. Temos muito esta tentação de que os meus amigos, a minha família, no trabalho, vão deixar de fazer algo ou mudar algo que fazem para favorecer os meus objetivos. Como se isso pudesse ser verdade. Um dos exemplos típicos é quando são pessoas que vivem ainda em casa dos pais e me dizem: é muito difícil cumprir a parte da nutrição, porque os meus pais estão em casa e eu não os consigo convencer a comer como eu. Será que os tens de convencer a comer como tu? Será que são eles que têm de mudar? Talvez tenham que mudar para o bem deles, mas para o teu bem, quem tem que mudar és tu. Por que não sentares-te com eles, explicares o que te preocupa, explicares o teu plano e o teu objetivo e fazeres com que eles compreendam a importância do teu objetivo para ti. E depois tu tens a obrigação de cumprir o teu objetivo e não eles. Este, de certeza que já ouviste, que é ter sempre razão. Quem nunca achou que tinha sempre razão em qualquer discussão, em qualquer coisa que acontecia? Toda a gente já passou por uma peripécia do género. Mas isto, ao longo do progresso, ao longo da tua mudança, afeta em muitas vezes a capacidade de continuar. E aquelas perguntas que surgem de como é que mantemos a motivação a longo prazo, como é que conseguimos manter motivados, como é que conseguimos cumprir o plano, é perceber como é que a tua mente funciona. Quais são os mecanismos automáticos que te colocam fora da estrada. Basicamente, como se colocassem fora do caminho. Quando acontece algo, é muito fácil pensar: eu sempre soube que não conseguia. Quando seria muito mais simples pensar: ok, não correu bem, mas eu já consegui chegar até aqui. Isto é apenas um percalço. Eu posso continuar a prosseguir o meu caminho. E o facto de te manteres aqui com uma crença, com acreditares que é possível lá chegar, vai reforçar as tuas ações. Essas ações é que te vão permitir ter resultados. Esses resultados vão fortalecer a tua crença que podes lá chegar e crias aquilo que eu chamo de uma espiral positiva. Para o fim, guardei o meu favorito. E quem me conhece sabe que este é o meu favorito, já me estou a rir e ainda não disse qual é. É a falácia da recompensa divina. No fundo, o que é que diz este hábito da mente? Que por todos os teus bons atos ou algo que tenhas feito, merece imediatamente ser pago ou recompensado. Exemplo prático. Portei-me bem toda a semana. Mereço ter uma cheat meal. Mas mereces porquê? Qual é o capítulo da Bíblia ou da religião que tenhas que diz que mereces naquele dia ter isso? Ou seja, porque de alguma forma tens que ser recompensado dessa mesma forma que vai até contra os teus objetivos. Quando podias pensar algo do género como: cumpri o meu plano durante a semana, correu bem, estou de certeza mais próximo dos meus objetivos e estou feliz com isso. E a tua recompensa é estares mais próximo do objetivo. E não colocares uma recompensa que te pode colocar mais longe do objetivo. Eu nunca percebi este hábito da mente e faz-me imensa confusão. E é muito dos hábitos da mente que é associado ao cheat meal ou ao cheat days, que é achar que por cumprir 5 ou 6 dias da semana, parcialmente ou quase na totalidade do seu plano, lhe dá direito de rebentar um dia da semana como se as calorias não contassem. Muda o teu mindset e garante que penses de uma maneira mais sensata. Não quer dizer que tu tenhas todos estes 13 hábitos da mente ou que cumpras com eles sistematicamente. Muito possivelmente só tens alguns deles, mas a ideia deste vídeo é conheceres esta lista, escolheres com quais é que te identificas mais e dentro dos que te identificas mais, olhares para os exemplos que eu dei e pensares em pensamentos alternativos para os pensamentos automáticos que surgem na tua cabeça. Esta mudança de pensamento exige prática, mas permite melhorar o teu diálogo interno. E é isto que alimenta a tua nova identidade, que
te vai ajudar nas escolhas e do controle de impulsos para chegares ao teu objetivo final. Se gostaste deste tipo de conteúdo, eu deixo-te um desafio. Vamos tentar chegar pelo menos aos 60 gostos para continuar a gerar conteúdo dentro deste formato. Para ajudar a esse objetivo, peço que partilhes este vídeo com os teus amigos que sofrem com os hábitos da mente. Ativa o sininho para seres o primeiro a receber as notificações e não te esqueças, descomplica.